Amém? Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus. Como é que vocês passaram a semana? Amém. E o domingo foi bem? Graças a Deus, né? Peço que a amada igreja abra a palavra de Deus no livro de Judas, a carta, a epístola de Judas, glorificando e exaltando o nome de Deus, que aqui ele se faz presente, amém? Aleluia. Amém? Vou fazer uma oração. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é Deus digno de toda reinado. Somente a Ti devemos toda a honra e toda a glória. Somente a Ti devemos dobrar o nosso joelho e clamar, para que nós possamos entregar um culto racional a Ti nesta noite. Pai, abre o nosso ouvido para ouvir a Tua palavra, abre o nosso coração para entendê-la. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Glorificado e exaltado seja aquele que reina eternamente no Teu santo trono. Amém. Amados, nós estamos numa série expositiva da carta de Judas, onde nós viemos falando e expondo a mesma. Já falamos o prefácio da saudação, do versículo 1 ao 2, do 3 ao 4 foi falado o dever do cristão de pelejar pela fé, e do 5 até o 23 estamos falando do exemplo da punição dos falsos pregadores, dos falsos profetas e profetisas de todo o mundo. Quero dizer para os irmãos que tem sido uma bênção, e para mim também tem sido um grande ensino. Como já dito em alguns cultos anteriores, não é fácil pregar desse jeito, falar desse jeito, mas é assim que Deus quer. Nós estamos falando de um assunto muito tenso, bastante complexo, é uma carta muito complexa, que ela fala de angelologia, ela fala de Corá, ela fala de Balaão, ela fala de Adão, vai falar de vários outros assuntos. Nós estamos apenas na metade da carta, e a carta só tem um capítulo. Então, olha só o tamanho da complexidade que é a carta de Judas. Como já dito em cultos anteriores, quando Judas escrevia a nível de evangelização, ele percebeu através do Espírito Santo que é uma carta urgentíssima. E o porquê ele fez isso? Porque ele já sabia que dentro da igreja existia homens e mulheres desviando o rebanho do Senhor da verdadeira palavra de Deus. Na carta de 2 Pedro, Pedro fala, olha, tome cuidado, anos após a frente, olha eles lá dentro da igreja fazendo isso. E obviamente que no ano que nós estamos vivendo não é diferente disso. E muitos ainda não crêem que existe esses falsos profetas pregando o evangelho errado, não o evangelho de salvação. Eu não poderia fugir do assunto tão famoso da semana. Qual que é? Of the King the Power. Quem ouviu isso aí essa semana passada, não é mesmo? Virou um meme. Uma criança de 15 anos pregando um falso evangelho, mas ele é o culpado? Ele não foge da culpa, porque ele já tem 15 anos e tem consciência do que ele faz. Mas o culpado são os seus pastores e os seus pais, que estão deixando ele ganhar dinheiro de rios de dinheiro, melhor dizendo, para pregar um falso evangelho, que é bem propício a esta carta que nós estamos lendo, não é? Então eles começam desde cedo fazendo isso. Eu, quando tinha 15 anos, pastor Wellington, eu pensava em ser o Changeman, ou queria ser o Jaspion, não é, pastora? Eu pensava em ser essas pessoas. Os irmãos da Nova nem vão lembrar, depois vocês pesquisam na internet, a irmã está fazendo uma carinha, ela nem conhece. Eu queria ser o Jaspion, o Changeman, agora uma criança de 15 anos pregando uma heresia, uma em cima da outra. Isso, amados, é complicado, porque ele está levando multidões junto com ele. Agora, a pergunta que eu faço, e que também foi feita na internet, se uma criança de 15 anos engana muito, imagina o anticristo quando ele chegar.
Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, é por isso que nós temos que estudar, por isso nós temos que orar, para que Deus abra a nossa mente para receber a palavra de Deus. Porque senão qualquer um, até uma pessoa de menor, qualquer pessoa que não conhece o Evangelho, engana bem ainda. Engana bem, porque realmente ele está falando aquilo que as pessoas estão querendo ouvir. Agora, você rasgar exames de câncer para dizer que está curado, é muito sério. É muito sério. Não é brincadeira, o Evangelho não é brincadeira. Falar que a pessoa está curada e não está, fazer piruletas, caretas, falar línguas estranhas que não existem, do Chaves, é coisa feia, é triste. É engraçado, mas para nós que somos cristãos é triste. Porque foi falado aqui, nós estamos lendo aqui que Jesus não morreu na cruz por isso. Morreu, igreja? Não morreu. Ele morreu para quê mesmo? Para a nossa salvação. Não é brincadeira o Evangelho de Deus. Mas a Bíblia fala, e qual é o final desses homens e dessas mulheres? O fogo eterno. Isso é sério. Isso é muito sério. E ele está envergonhando o Evangelho. E de tabela, os crentes. Olha lá, vocês creem nele, vocês creem nisso. Não, nós não cremos nele, nós cremos na palavra. Na palavra. Amém? Livro de Judas, capítulo, só tem um capítulo, versículo número 11, que diz assim, olha, acompanhe comigo aí. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Nós, até aqui. No culto passado, nós já tínhamos entrado nesse versículo. Foi falado sobre o caminho de Caim, que ele matou Abel, porque ele não prestou um culto verdadeiro, um culto de fé a Deus. Ele entregou as obras de sua mão, e não a obra de fé, como fez o justo irmão dele, Abel. Ele entregou um ato, ele fez o seu próprio culto. Ele inventou um culto e entregou a Deus. E a Bíblia diz a nós que isso não é para ser feito assim. Nós temos que prestar um culto racional a Deus. Um culto cristocêntrico, com louvores cristocêntricos, um culto verdadeiro a Deus, um culto racional, onde que nós vamos louvar a Deus de coração e não prestar um culto da nossa maneira, da nossa forma. O culto é totalmente voltado para Deus da forma que Ele quer. Então, o que Caim fez? Ele fez isso. E quando Deus foi perguntar para ele, ele se irritou, mudou o seu semblante, e o que ele fez? Matou o seu irmão Abel e ainda mentiu para Deus. Terrível, não é? E é assim que os falsos profetas agem. Quando você vai indagá-los, vai falar com eles, é desse jeito que eles falam. Ele tenta matar a sua fé, matar a fé daqueles que estão ao teu lado, e ainda começa a tentar enganar a Deus. Fórmula de persuasão. De persuasão. Buscando o lucro de Caim, de Balaão. Buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Nós vimos aí que, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. No erro de Balaão. Irmãos, a igreja, infelizmente, está cheia de Caíns, está cheia de Balaãos e Corás. E eles estão por todos os lugares, infelizmente. E isso se torna muito mais perigoso se nos falta o discernimento espiritual de quem são eles. Como já foi falado, eles se camuflam no nosso meio. Eles usam os nossos louvores, não é? Usam os nossos costumes, usam a palavra de Deus para se camuflarem no nosso meio, quando não, estão por aí enganando muitos dentro da igreja. Como já dito anteriormente, eles brotam dentro da igreja ou vêm de fora para dentro da igreja. Eles são peritos em camuflagem, queridos. E por isso que nós devemos ser vigilantes, alertas e atentos e fiéis à Sagrada Escritura. E nós temos que expor esses Caíns, esses Balaãos e esses Corás. Porque nós temos que defender a Igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo.
Sim, porque a Bíblia fala que nós fomos postos por defesa do Evangelho. A menos que a igreja tenha uma apurada definição de quem são eles, facilmente vai ser enganada. E como é que eu faço isso? Orando e lendo a palavra de Deus com sabedoria. Não tenho, ora que Deus te dá. Nós temos que prestar atenção demais no sentimentalismo. Sim. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? Ô presbítero, eu não posso ser sentimental? Sim, você pode, mas da forma que o Espírito Santo quer. Nos louvores nós choramos, nós rimos. Na pregação Deus toca no nosso coração, nós choramos, nós rimos. Mas esse sentimentalismo barato dos falsos profetas, não. Porque é só ver na internet como foi citado o menino aqui, que ele, como ele tocava na mão de alguém, a pessoa começava a chorar sem sentido nenhum. Era puro engano. Então tem que tomar cuidado com o teu coração, porque o coração do humano ele é enganoso. Por isso que nós temos que prestar um culto racional a Deus e tomar cuidado com esses impostores espirituais. A pergunta que eu faço para a igreja, através desse estudo que nós vemos fazendo aqui, essa série expositiva, quando você olha para um apóstata ou um falso profeta, o que você vê? O que nós vemos? Eu vejo imoralidade, eu vejo insubordinação, eu vejo irreverência, falta de respeito, frutos da carne, incoerência da palavra de Deus, discórdia, etc. e reticências. Tem alguma coisa de bom que eu vi? Não tem. Não tem. E por isso que Judas, do versículo 5 até o 23, como já dito, ele está sentando a cinta nas costas dele. Sem dó, sem compaixão. Isso não significa que nós devemos amar as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas tem que ser exposto. Esses Caíns, esses Balaãos e esses Corás. Eles são modelos da apostasia que nós estamos vivendo aqui hoje. Esses atuais apóstatas, eles seguem pelo caminho de Caim, correm para o erro de Balaão e perecem na rebelião de Corá. Se nós notarmos aqui, existe uma progressão, não é? Olha, eles vão pelo caminho de Caim, correm para o erro de Balaão e perecem na rebelião de Corá. Primeiro, há um caminho que eles correram. Há um caminho que eles tomaram. Em seguida, há uma escala de sua velocidade. E, finalmente, o seu fim desastroso. Eles começaram com um Caim, que é o modelo de desobediência a Deus. Seguiram, então, para o modelo de Balaão, que é influenciar a muitas pessoas que nós vamos ver, e que desobedeceram a Deus, e acabaram em Corá, que liderou uma rebelião completa, nós vamos ver também. Ou seja, todos esses apóstatas, falsos profetas, são filhos espirituais dessa trindade maligna, Caim, Balaão e Corá. Eles inventam uma religião, nós vimos isso também, são hostis contra aqueles que permanecem na verdadeira palavra de Deus. O erro de Balaão, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão. É uma sequência. Primeiro seguiram o caminho de Caim, também caíram no erro de Balaão, ou seja, buscando o lucro com uma religião falsa. Eles buscaram o lucro com uma religião falsa.
Agora, analisando este pequeno texto, algumas perguntas me vêm à mente. E quais são? Por que eles fazem isso? Se eles fazem isso, por que eles permanecem dizendo que são cristãos? Se eles fazem isso, por que eles permanecem dizendo que são cristãos? Por que eles não saem? Vão para longe? Ou não se convertem? Por que eles ficam no nosso meio? Por que eles ficam no meio da igreja? E para quê? A resposta é simples, amados. Pelo dinheiro. A resposta é muito simples. É pelo misticismo. A resposta é que eles estão focados em riquezas, eles estão focados em poder, eles estão focados em admiração, influência política, eles estão focados em todos esses meios aí, outros mais, por fim próprio, para benefício próprio, melhor dizendo, e não por evangelho verdadeiro. Por isso que eles estão no nosso meio, porque eles não sabem, porque eles ficam, porque eles se permanecem, porque eles são cristãos, se consideram cristãos. É por isso. E eles são profetas de aluguel. Sim. Aonde pagam mais, lá eles estão. Aonde tem o melhor cachê, lá eles estão. Aonde passa o envelope de dinheiro, lá eles estão. Balaão. Nós vamos falar um pouquinho de Balaão, para que nós venhamos entender esse versículo. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. A história de Balaão, amados, está descrita lá no livro de Números, capítulos 22, 23 e 24, e também é citado no capítulo número 31. Balaão, resumidamente, ele fazia profecia para quem pagasse mais. Israel tinha saído da terra de Canaã e peregrinava pelo deserto durante 40 anos. Preste bem atenção. E Israel vem enfrentando no caminhar vários e vários conflitos. E um deles foi contra a terra de Moabe. Que isso encontra-se lá em Gênesis 19, 31 e 38. Na 38. E Moabe, quem era o rei? O rei que comandava lá era o rei Balaque, que era o rei dos Moabitas. Que quando o rei percebeu o avanço de Israel, ele já sabia que contra Israel, belicamente, ele não tinha poder para guerrear com Israel pelo tamanho da sua multidão, milhares e milhares. Então ele recorreu a um falso profeta com o nome de Balaão para guerrear espiritualmente contra eles, porque ele sabia que não tinha como. Então o rei Balaque foi atrás de Balaão, na terra da onde que ele pertencia. Quando os príncipes chegaram à terra onde Balaão se situava, Balaão já a primeira coisa cresceu os olhos, porque olha, o povo rico veio atrás de mim. E quando foi falado para Balaão o que era para ser feito, Balaão simplesmente foi consultar a Deus. Aí nós podemos pensar o seguinte: esse homem indica que ele é um profeta mesmo, mas não. Preste bem atenção. Ele não era um profeta israelita. Então ele vai consultar a Deus para ver quais são as intenções de Deus para com o povo de Israel. E Deus fala assim para Balaão: Balaão, não, você não vai tocar no meu povo. Então Balaão fica agora de mãos atadas, e ele diz assim: agora o que eu faço? Eu estou de mãos atadas. Mas mesmo assim,
É a história que nós temos que entender. A história diz que... Então Deus, vou me contextualizar aqui de novo. Deus então lhe permite, mas alertou para falar apenas as palavras vindas dele. E Balaão partiu, mas Deus sabia de suas intenções. Ou seja, Deus permite que ele vá, mas que fale só as palavras que Deus quer. E no meio do caminho, o que aconteceu, amada igreja? Apareceu um anjo para impedi-lo. Mas como assim? Deus manda ele ir e depois manda um anjo no meio do caminho para impedi-lo. E ele não vê esse anjo. Quem vê é a jumenta. Os irmãos já viram a história de Balaão da jumenta. E por 3 vezes a jumenta vê o anjo e se desvia do caminho. E a jumenta, a primeira vez, deita-se, pisa em cima, encosta ele contra a parede. E depois debruça no chão. E ele, irado, ele bate na jumenta. Então quando é que a jumenta fala com ele. A jumenta diz: olha, por tanto tempo eu te levo para lá e para cá, por tanto tempo eu faço isso por você, por que você, amém, irmã? Por que você bate em mim? E foi quando é que o anjo fala a ele: você não vê o anjo? E quando então aí Deus abre os olhos de Balaão e vê o anjo com a espada desembainhada. Então, esse profeta que via tudo não viu o anjo. Aí é então que eu estava falando que ele recua. E nesse caso, Balaão ainda tomado de cobiça, impulsionado pelo dinheiro, pelo aluguel, ele continua, mas ele tem medo. Bora, se você parar para pensar, quem é que não ficaria com medo de ver um anjo com a espada desembainhada? Ele recuou um pouco porque ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não tinha como de amaldiçoar o povo de Israel. Mas isso não freou a sua cobiça. Isso não freou a sua vontade de ganhar dinheiro. Agora, vem para cá, os dias de hoje. É diferente dos dias de hoje? Não é. Não é. E aí o que ele fez? Ele buscou as riquezas de Balaque mais ainda. Então Deus fala para ele ir, fala para ele não ir, depois autoriza ele ir. Estranho, né? É a mesma história que um pai fala para o filho: olha, ali onde você está indo, é errado você ir. Olha, o que você está fazendo é errado. Já te falei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você quer ir? Então vai para você ver. Olha só, é mais ou menos assim. Então vai para você ver, Balaão. Você não vai conseguir proferir palavra de maldição para o meu povo. Mas Balaão, tornando aqui, foi tomado pela cobiça. Ele persuade, ele tenta ir, vai para cima. O que ele faz? Aí o rei Balaque, juntamente com ele, introduz mulheres moabitas no meio do povo de Israel, para que essas mulheres façam que este povo, que esses homens venham a pecar contra Deus, através da imoralidade sexual e também da idolatria. E olha, isso acabou dando certo. Isso acabou dando certo. Já que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, ele usou dessa estratégia. E sabe o que aconteceu? Deu certo. Deu certo. Se ele não podia trazer maldição sobre eles, então ele levou a sedução para o meio do povo de Israel, a imoralidade sexual para o meio do povo de Israel. Ele levou a povo de Israel a adorar ídolos.
para que Deus viesse amaldiçoá-los e puni-los. E foi o que aconteceu. E nós sabemos que lá no final o povo de Israel acaba matando Balaão. Queridos, Balaão aqui representa duas coisas. A cobiça do falso profeta que ama o dinheiro e a apostasia que influencia e os apóstatas que influenciam o povo a pecar. Esse foi o erro de Balaão. E esse é o erro dos falsos profetas. Se você vê, a pergunta que eu faço: esse povo, Israel, que foi seduzido pelas mulheres à imoralidade sexual e à idolatria, Deus dizimou eles. E por quê? Eles têm culpa? Sim. Porque eles eram homens, era o povo de Deus, firmado na palavra de Deus. Deus tinha tirado esse povo do Egito, estava protegendo eles, mas eles deixaram esse povo entrar no meio deles e seduzi-los. No certo sentido, Balaão estava um passo, assim, um pouquinho na frente de Caim. Por quê? Caim, era só Caim e Abel. Agora Balaão já é mais pessoas. Os irmãos compreendem? Eu falei bem resumidamente aqui a história de Balaão, que é uma história muito complexa e muito grande, muito bonita por sinal. O erro de Balaão foi esse. Agora, Balaão era do tipo de falso profeta que era o seguinte, olha, que admirava a palavra de Deus. Se o povo de Deus pagasse para ele profetizava para o povo de Deus. Se os espíritas pagassem para ele profetizava pelos espíritas. Se qualquer outra religião pagasse, ele profetizava. Mas Deus falava com ele, Deus falou com o falso profeta. Os irmãos estão entendendo? Era um homem que, aonde pagasse mais, ele estava profetizando. Balaão era um homem bem sucedido, bem influente na sua época. Muito influente, tanto é que não foi à toa que o rei escolheu ele. Porque o povo sabia da influência dele, da influência espiritual dele. Agora, vem para cá, traz para o dia de hoje. Não é isso que nós estamos vendo por aí? Homens influentes, pregando um falso evangelho. E se colocando como profetas de Deus. Olha lá, começou lá em Balneário Camboriú. São 10 dias, só dar uma olhadinha lá. Não estou falando que todos, mas dá uma olhadinha para você ver. Não é todos, mas dá uma olhadinha para você ver o show que é aquilo. Como dito, não são todos, mas existe um show ali. Então, aonde paga mais, aonde a vitrine é maior, é lá que eu vou. Aonde eu vou ser mais visto na internet, o mundo afora, é lá que eu vou. Pregar em casa. Igreja pequena não tem. Eles pensam assim, para mim não vai dar certo, porque não vou ser visto. Mas é para lá que eu vou, porque lá vão pagar mais. Lá eu posso profetizar aquilo que eu quero e não que Deus mandou. Balaão falou ao povo de Israel exatamente o que Deus mandou ele falar. E não foi maldição, foi bênção. Os irmãos compreendem que os Balaões de dias existem e estão ao nosso redor, pregando um falso evangelho, e caíram no erro de Balaão. Agora, Balaão, mergulhado no pecado, foi capaz de influenciar um grupo muito grande a pecar.
Balaão, influenciado pelo pecado, influenciou muitos a pecarem. Muitos. E esse povo, mais uma vez eu pergunto, tem culpa? Tem. Por quê? Não estão dando, não lê a palavra de Deus. Digo mais uma vez, se você não tem leitura, escute. Não vê, não procura se aprofundar na riqueza que é a palavra de Deus. É porque ela é que liberta, ela é que cura, ela é que salva. Não é nenhum profeta. É a palavra de Deus. Jesus é o nosso pastor. É Ele que fala em nossos corações. E Pedro nos alertou sobre isso também. Esses impostores espirituais, que segundo Pedro diz assim, escuta com atenção, por favor. Muitos seguirão falsos profetas no meio do... Muitos seguirão. No passado surgirão falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 2 Pedro 2, 1 ao 3. Mais claro que isso, só o sol. 2 Pedro 2, versículo do 1 ao 3. Então esses falsos profetas, que 2 Pedro está registrado, começou lá atrás com Balaão, lá atrás com Caim, que foi o primeiro falso profeta. E eles estão hoje fazendo exatamente isso aqui. Que bom que nós estamos estudando a palavra, né? Que bom que nós estamos expondo o livro de Judas para abrir os nossos olhos. Esses homens, amados, mais uma vez eu digo, são falsos, são mentirosos, inventam sua própria religião para benefício próprio. Fazem isso por causa da torpe ganância. Fazem isso por causa de dinheiro. Não quer saber das ovelhas de Deus. Não querem saber de nada disso, da salvação. Preste bem atenção que eu vou falar. Você já viu na internet como foi citado aqui o menininho e o que estão atrás dele? Você vê a Bíblia aberta? Sim, eu vejo. Mas você vê ele assim, lendo, expondo? Não. Simplesmente é um show gospel, onde eles pegam o microfone e fazem caretas, fazem aquilo tudo, mas a palavra não tem. Não tem Bíblia onde esses falsos profetas pregam. E se eles usam o versículo, eles tiram fora do contexto e geram pretexto para uma heresia. Preste bem atenção nisso. Eles começam no versículo e saem totalmente fora do que é a palavra de Deus, para benefício próprio. E no meio da pregação vai virar para o dinheiro, vai virar para o envelope. De alguma forma eles vão arrancar o seu dinheiro. No final de tudo isso, resumindo tudo isso, é o dinheiro. Não, mas lá eles não passam envelope, mas eu te garanto que de uma forma ou de outra eles te obrigam, de uma forma ou de outra, a se ficar alienado ali. Por dinheiro. Por dinheiro. Não é por outra coisa. São impostores espirituais suicidas. Impostores espirituais suicidas. Que levam muitos junto com eles. Para onde que está levando mesmo? O réu, o inferno. Agora vamos falar um pouquinho de Corá. E foram destruídos na rebelião de Corá. A rebelião de Corá. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá.
morrer ou ser destruído na rebelião de Corá. Caim desobedeceu a palavra de Deus, Balaão se opôs à palavra de Deus e Corá lidera uma rebelião aberta contra Deus. A história de Corá está em Número 16. Número 16, você na sua casa pode ler, que está em Número 16. Corá era um levita na casa de Deus. E isso já colocaria ele como uma responsabilidade muito grande na casa de Deus. E quando eu falo levita, quero deixar bem claro, biblicamente falando, não trazendo para os dias de hoje, onde o povo fala que levita é quem canta. Não, não é isso. Era um levita, onde arrumava o templo, onde nós temos que entender onde que ele ajudava a organizar a tenda, onde que a tenda mudava, organizava, montava, desmontava a tenda. Quem entrava dentro da tenda eram os filhos de... me fugiu o nome agora. De Levi, entenderam? Mas tinha essas pessoas para ajudar, e ele era um desses que ajudavam ali. Então já tinha um cargo de estima, importância no meio do povo. Corá. Balaão era um profeta. Caim foi o primeiro ser humano que nasceu neste mundo e havia sido instruído por Deus. E agora, Corá tinha uma responsabilidade religiosa. Vamos compreender, tem uma responsabilidade religiosa. Mas Corá, ou Coré, depende de algumas traduções, queria algo a mais do que para ele era um simples cargo. Ele queria algo a mais. Ele não estava satisfeito, Corá não estava satisfeito com Moisés, o líder escolhido por quem? Por Deus. Então Corá agora ele começa a fazer uma rebelião para tirar Moisés do poder. E como começa uma rebelião? Ele, nesse caso, começou uma rebelião chamando os líderes. De início ele foi atrás de Datã e Abirão para convencer o povo a se rebeliar contra Moisés. Por isso que a Bíblia fala: tome cuidado, não se envolva com rebelião, não se envolva com rebeldes. E essa rebelião, o alvo, como já dito, era Moisés. Agora, queridos, quando você prega o verdadeiro evangelho de Deus, esses falsos profetas de hoje, de uma forma ou de outra, também tentam se rebelar contra nós. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que muitos que nos ouvem falam que nós estamos pregando aqui não é tudo isso não, não precisa tudo isso não. Olha, não é assim que Deus faz. Não é desse jeito que Deus fala. Tome cuidado em ouvi-los. Não assista esse vídeo. Não compartilhe essa página, não entre nessa página. Não é tudo isso não. Lembra do passado dele? Lembra quando ele congregou ali? Eles fazem essa rebelião também. Então Corá, ele começou essa rebelião contra Moisés. E quando Moisés era um líder muito tranquilo, Moisés dobra o joelho, queridos, e ora por eles. Pede a Deus por eles. Olha, Senhor, vamos chegar até lá. O que eu faço? E no versículo de número 16 diz assim, ó,
Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês colocam acima da assembleia do Senhor? Moisés dizendo. O que eles queriam dizer com isso? Não, perdão, irmãos, eu confundi aqui. Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da assembleia de Deus? É isso que o povo estava falando contra Moisés. Ou seja, olha, aqui por que Moisés está no trono? Entre aspas, por que Moisés está mandando? Nós também temos o poder de mandar e fazer aquilo que nós bem entendemos. Ou seja, passando por cima da autoridade do Senhor, colocou ali na frente. Eles estavam afirmando que não precisava de um líder. Eles estavam afirmando que eles não precisavam de um mediador. Eles estavam afirmando que eles podiam também falar com Deus diretamente. Mas só que Moisés era um representante de Deus, um homem escolhido de Deus. Isso que muitos não entendem também. Aqui, queridos, existem homens e mulheres levantados por Deus, com autoridade espiritual, que Deus colocou na frente para comandar. E esses homens e mulheres, quando eles estão no comando, o comando tem que ser da forma que Deus quer. Isso nós vimos na carta a Timóteo, não foi? Temos que ser manso e explicar a verdadeira palavra de Deus. Temos que ensinar a igreja. E a igreja, por sua vez, tem que respeitar essas pessoas que foram colocadas na frente. E quem foi colocado na frente não pode agir como um carrasco. Existe uma hierarquia espiritual. Como dito, e quem está na frente não pode ser assim, olha, eu sou ungidão, eu mando e desmando. Não é assim que funciona também. É dentro dos limites impostos por Deus. E eles estavam querendo tirar a autoridade de Moisés e Arão. Agora, esses falsos profetas estão fazendo tudo o possível para derrubá-los, para nos derrubar também, derrubar a gente também. E o porquê disso? Simplesmente porque pregamos um verdadeiro evangelho. E Corá, Datã e Abirão e as pessoas que se juntaram a eles na rebelião tinham a intenção de derrubar Moisés. Agora, a pergunta que eu faço: de que forma terminou essa rebelião? Quando ouviu isso, que eles estavam fazendo isso, disse assim, Deus diz assim, quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará que lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem que ele escolher. E contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se juntaram. Quem é Arão? Para que se queixam contra ele? Versículo 4, 6, 11. E quando Moisés, como eu estava dizendo agora há pouco, eu me confundi um pouco, peço perdão. Quando Moisés foi falar com Datã e Abirão, eles disseram o seguinte, olha só. Para que Moisés foi falar com eles, para eles pararem com isso. Olha, fala para Balaão parar com isso. Corá parar com isso. Sabe o que eles disseram para Moisés? Não iremos fazer isso. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura, para matar-nos no deserto, e ainda quer nos fazer chefe, ainda quer se fazer de chefe contra nós? Números 16, 12 e 13. Olha só, pastor e amada igreja. Foi isso que Deus falou para o povo quando tirou o povo do Egito? Era lá no Egito que tinha água? Era lá no Egito que tinha fartura? Era lá no Egito que a terra ia manar leite e mel? Foi lá? Não foi. Era a terra prometida que ia fazer isso. Então eles falaram para Moisés: você já não basta você tirar de lá de onde nós estávamos, que lá tinha. E agora levar para um deserto para fazer a gente passar fome, horas. Deus não mandava maná. Deus não tinha suprido toda a necessidade deles.
Olha só como o inimigo engana. A rebelião entra na mente da pessoa e faz isso aqui, ó. Não. Era lá que nós estávamos bem, agora você quer mandar em mim e no povo? Basta disso. Nós estamos com Corá. Agora, como foi falado anteriormente, e estou falando agora, obviamente, esse povo influencia tanto que leva multidões com eles. Eles contorcem a palavra de Deus. Eu vou tirar você desse povo aí, vou levar para vocês uma terra que emana leite e mel, a terra prometida. E não era no Egito que tinha isso. O que tinha no Egito? Fome, sede, comiam cebola, chicote, sol no lombo todo dia, tinha que fazer tijolo para construir as construções da época. E estava gostoso lá, não estava? Então, o povo esquece muito fácil das coisas. E agora, no meio dessa rebelião, eles falam ao contrário daquilo que Deus falou. Eles estão influenciando o povo. Não, nós somos contra você, Moisés. Contra um homem de Deus. Não, descaradamente fala assim, estou contra você, um homem colocado por Deus. Um homem que tirou nós do Egito. Nós estamos com Corá, o rebelde, o falso profeta, o enganador. Os irmãos estão compreendendo o tamanho da complexidade do mal, como influencia a cabeça da pessoa, a rebeldia? Então Deus disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá e Datã e Abirão. Afaste das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos seus pecados, por causa dos pecados deles. Então Moisés disse ao povo: se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. E assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo dos seus pés fendeu-se, e a terra abriu, e a sua boca os engoliu, juntamente com suas famílias. Todos que seguiram de Corá, e todos os seguidores de Corá, e todos os seguidores, e todos os seus bens. Engraçado que a família de Corá não estava, porque existem salmos da família de Corá. Só foi Corá, provavelmente a família de Corá não acreditou nele, mas o resto acreditou. Aí você pode estar se perguntando: qual foi o tamanho dessa rebelião? Qual foi o tamanho do seu efeito? Que morreu ali com ele ali no chão, a hora que a terra engoliu. Foi só Corá, Datã e Abirão? Olha, veio o fogo da parte do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. No outro dia, depois que Moisés falou isso, a multidão se rebelou novamente pelos acontecimentos e quase 15.000 pessoas. Quantas pessoas? 15.000 pessoas foram mortas com pragas. Números 16:49. Somando esses 250 homens, mais com 14.700 e pouco, dá quase 15.000 pessoas mortas. É pouca gente, irmãos, que os falsos profetas estão tentando levar para o inferno? Uma rebelião contra Deus acaba nisso aqui, sem salvação. Eles tinham uma multidão contra Deus. Eles tinham uma multidão contra Moisés. Eles tinham muita gente contra o líder espiritual, contra o líder, que era Moisés. Queridos, isso é muito, mas muito mesmo sério. Eles eram terríveis. Queridos, os irmãos estão compreendendo o versículo: ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim
E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E isso tudo que foi dito aqui sobre esses três personagens, trata-se de influência. Influência. Agora, se pararmos para pensar sobre influência, quando as pessoas não se submetem à autoridade da palavra de Deus, à verdade de Deus, se influenciam por esses homens, não têm reverência a Deus, não honram a Deus, não ficam longe da imoralidade, não têm evidências de uma vida transformada pela graça divina, não se submete à autoridade espiritual que foi colocada por Deus, e não são fiéis à palavra de Deus. Essas pessoas são seguidores de Caíns, Balaãos e Corás. São influenciadas pelo mal. São incoerentes, irreverentes. Que não estão de acordo, não estão querendo saber o que a palavra diz. E infelizmente acontece muito. Então Caim foi o pioneiro, o apóstata protótipo. Balaão, que estendeu a apostasia de uma pessoa para muitos. E Corá tomou a apostasia para o maior nível, envolvendo mais pessoas e provocando uma rebelião que tenta literalmente derrubar tudo que Deus havia estabelecido por meio da autoridade entre seu povo. São imorais, insubordinados. Ai deles, a palavra diz. Ai deles. Agora, ai de quem? Ai de Caim? Ai de Balaão? Ai de Corá? Esses homens já estão mortos e enterrados. Ai de quem então? Dos falsos profetas de hoje em dia. Eles já pagaram o preço. Caim já pagou o preço, Balaão já pagou um preço e Corá já pagou um preço. Ai de quem então? Desses falsos profetas de hoje em dia e de quem os seguem. Ai deles. Ai deles. Ai deles. Ai deles. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas esses homens trocaram o caminho de Cristo pelo caminho de Caim. Trocaram a verdade de Cristo pelo erro de Balaão. Trocaram a vida com Cristo pela destruição de Corá. É isso que esses homens estão fazendo. É isso que esses homens estão fazendo. Estão na contramão de tudo, simplesmente de tudo o que Cristo fez e está fazendo. Estão na contramão de tudo o que Cristo fez e que está fazendo. Na contramão. Na contramão. Ai deles. Ai deles. Foi falado aqui, bem resumidamente mesmo, sobre Caim, sobre Balaão e sobre Corá. Como dito no começo, é um assunto muito complexo, é um assunto muito longo, então resumi bastante, até troquei algumas coisinhas, mas depois vocês dão uma consertada, lendo o versículo, vendo a Bíblia. Mas o plano de fundo de tudo isso é mostrar, Judas escreveu, é mostrar que esses falsos profetas continuam agindo no meio da igreja, continuam fazendo essas coisas e levando uma multidão com eles. Se você parar para pensar, Caim matou o seu irmão por ganância, por raiva. Balaão mentiu, enganou, persuadiu, e Corá levou uma multidão, se rebeliou uma multidão. Ora, como dito, não é assim, não é assim que é feito por eles. Como eu dito, é uma carta bastante complexa, bastante tensa.
mas ela tem que ser falada, tem que ser dita, tem que ser exposta. Por isso que isso aqui chama-se série de sermões. Eu poderia falar um pouco mais rápido, mas se deixar passar um tio, pode ser que muitas pessoas que nos assistem não vão entender. E nós temos que fazer como Deus manda. Se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos falar no versículo número 12, onde que vai falar que esses homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Então, os irmãos possam ler em casa, a hora já foi embora. E se Deus permitir, nós vamos dar continuidade. Amados, espero que os irmãos tenham compreendido essa pequena exposição desse versículo. Espero que a palavra esteja entrando no coração, para que muitos venham ter mais entendimento da palavra. Os vídeos estão lá na página da igreja, só pegar do primeiro até o dia de hoje, que toda semana o pastor está subindo um novo vídeo lá, explicando falando sobre a série de sermões da Epístola de Judas. E como já dito aqui, tem vários e vários outros sermões lá, vários sermões abençoadíssimos. E isso é muito bom, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Muito difícil. Como já dito aqui, esses falsos profetas são como os tiririca. A tiririca, se você não arrancar a batatinha dela, você corta hoje, irmão, né, irmão jardineiro, se você corta hoje, dá 2 dias, sem chuva, já brota. Com chuva, então, parece um gramado. E eles brotam. Miguel. O Miguel. E vários outros que estão por aí. Amém, amados? Assim, eu encerro a exposição hoje, e Deus seja louvado. Amém.